Bem, continuando aqui, crianças, vou ter um exemplo de uma expressão, não se assustem, tá? Porque agora nós caminhamos bastante com a aritmética, então agora nós podemos realizar vários cálculos ao mesmo tempo. Mas o que a gente nunca pode esquecer é que uma expressão numérica, existem alguns pré-requisitos que eles nunca vão mudar, que é, primeiro, em relação aos símbolos, resolver primeiro parênteses, depois colchetes e, por último, chaves. Em relação às operações matemáticas, nós começamos sempre com potenciação e ou radiciação, porque se tiverem os dois, nós podemos calcular os dois. Depois, multiplicação e divisão. E, por último, a adição e a subtração. Então, observando essa expressão, a gente tem de tudo um pouco aqui, ó. Tem número misto, tem número racional, né, uma fração, tem o número decimal, tem o expoente negativo, tem o raiz quadrada. Então, vamos começar. Primeiro passo aqui, eu vou logo desvendar esse número misto aqui, ó. 2, né, ou 5 vezes 2 vai dar 10. E agora a gente soma com o numerador, lembram disso? Então, ó, 5 vezes 2, 10. 10 mais 1, 11. Então, eu tenho 11 e repete o denominador. 11 quintos. Vamos atrás agora desse parêntese. Então, o que não é parêntese, eu vou deixar quietinho, que é esse 1/3 aqui. Beleza? Cheguei no parêntese. E, professor, parêntese tem um expoente negativo, o número é decimal. Vamos primeiro, então, transformar esse número decimal em fração. E depois a gente faz aquele artifício de inverter a base para o expoente ficar positivo. Então, eu tenho menos 0,3 décimos. Ó, 3 décimos. E mantém ainda o expoente negativo, que a gente primeiro só tirou o número decimal, ó, e transformou em fração. Menos, aqui eu já posso calcular, raiz quadrada de 36. Qual o número que é o quadrado, ou seja, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? Lembrando que a gente tem que conhecer bem a tabuada, hein? A raiz quadrada de 36 vale 6. Raiz quadrada de 81 vale 9. Então agora a gente pode prosseguir. Qual o nosso próximo passo? Mexer aqui, ó, com esse expoente negativo para ele poder ficar positivo. Então, vou repetir o 11 quintos. Vou abrir o colchete. Também vou repetir o 1/3 para poder chegar aqui, ó, no meu expoente negativo. Vou inverter essa fração para ele ficar positivo. Então, eu tenho menos 10 terços, ó. Quem é o 3 que era numerador virou denominador. O 10 que era denominador virou numerador. E o expoente, que era negativo, pode ficar positivo. E aqui eu tenho 6 nonos, que se vocês quiserem também, vocês podem simplificar a fração no meio do caminho, não tem problema não. Por exemplo, 6 nonos eu consigo ver que dá para simplificar, ó, por 3. Ah, professor, mas tem que simplificar no meio da expressão ou pode esperar para fazer isso no final? Aí é opcional, mas que tem que simplificar tem, isso aí é fato. Se você quiser simplificar no meio do caminho, não tem problema. 6 dividido por 3 dá 2. E 9 dividido por 3 dá 3. Por que eu fiz isso? Porque eu já observei que a maioria dos denominadores, ó, são 3, né? São múltiplos de 3. Então, acho que vai facilitar deixando logo esse 9 como 3. Vamos aqui calcular esse parêntese, para a gente poder calcular o MMC depois e finalizar a expressão. Ó, 1/3, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, menos, cheguei. 10 ao quadrado, 100. 3 ao quadrado, 9. Pronto, acabamos com o parêntese, menos 2/3. Aqui, ó, 100 nonos. Eu posso simplificar também essa fração. Simplificando essa fração, deixa eu ver aqui, 100 nonos. Dá para simplificar mesmo, crianças? Ou eu me enganei? O que vocês acham? Não dá para simplificar, tá? Eu me antecipei um pouco. Por quê? O 100, ele não é múltiplo de 9 ou de 3 para a gente simplificar. Então, vamos deixar desse jeitinho aqui. O que nós vamos ter que fazer aqui? 1 MC, para a gente poder eliminar esse colchete. Então, eu tenho 11 quintos, mais, abrindo aqui, ó, qual é o MMC de 3 e 9? Se eles são múltiplos, o maior número vai ser o denominador, vai ser o MMC. Que é 9. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 1,
3. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 100, 100. Menos 2 terços. Bem, fazer aqui no cantinho. Acho que vai dar certo. Vou repetir o 11/500. E agora a gente pode calcular aqui dentro do nosso colchete. 3 menos 100 vai dar menos 97. Opa, pode ficar assim, gente? Ó, com dois sinais. Menos 97 nonos. Pode ficar dois sinais juntos assim? Não. Quem vai prevalecer, o sinal positivo ou o negativo? Sempre o negativo, porque o sinal positivo não muda o sinal que vem depois. Então esse positivo agora, ó, deu lugar ao sinal negativo. E menos esse 2 terços. Será que a gente precisa calcular novamente o MMC? O que vocês acham? Sim, porque ó, os denominadores são completamente diferentes. Então eu vou calcular o MMC dos 3 logo. MMC de 5, 9 e 3. Vamos fazer aqui no cantinho. 5, 9 e 3. Começa a se dividir por 3. Repete o 5, porque ele não é múltiplo de 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Por 3 novamente. 5, 1 e 1. E agora por 5. 1, 1 e 1. Quando a gente chega nesse finalzinho 1, 1, 1, é porque a decomposição acabou. Vamos multiplicar aqui os fatores primos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. Então, 45 vai ser o nosso novo denominador. 45, 45, 45. Tá acabando, gente. Lembra que eu sempre falei para vocês, expressão numérica a gente tem que ter paciência. 45 dividido por 5, ó, vou botar aqui pequenininho, ó, 9. 45 dividido por 9, 5. 45 dividido por 3, 15. Agora podemos multiplicar. 9 vezes 11, 99. 5 vezes 97 dá 400 e... Vamos fazer a continha? Deu dúvida? Faz a conta. 97 vezes 5. Ó, 5 vezes 7, 35. 5 vezes 9, 45. Mais 3, 48. 485. E 15 vezes 2, 30. E agora, professor, como que eu chego no resultado final dessa expressão, né, que foi bem intensa pra gente, né? Deixa eu apagar aqui essa continha, ou pelo menos tentar apagar, né? Bem, quando nós temos sinais iguais, que são esses dois aqui, ó, a regra diz o seguinte: repete o sinal e soma os números, né? Ou soma e repete o sinal. Então vamos deixar esse 99 e 45 avos aqui por enquanto, para a gente somar esses dois números aqui, ó. 485 mais 30, isso vai dar 515. E repete o denominador. Agora o 99, se a gente observar bem, ele não tem sinal nenhum na frente, porque ele é positivo. Qual a regra dos sinais diferentes? Diminui e dá o sinal do maior número. 515, ó, fazer aqui, ó, 515 menos 99. Ó, 5 não pode diminuir 9, ele vai pedir emprestado para esse 1. 1 vira 0 e o 5 vai virar 15. 15 menos 9, 6. Aqui eu tenho, ó, 50. 50 menos 9, 41. Então eu tenho 416, 45 avos. Acabou? Não, falta ver o sinal. Sinais diferentes, diminui, foi o que nós fizemos, e coloca o sinal do maior número. O maior número é 515, então vai ficar, ó, negativo. Essa é a resposta final dessa expressão. Menos 416, 45 avos.